Boa tarde, canal Hermínio Teles. Eita maravilha! Canal Hermínio Teles, aqui de Amontada, no estado do Ceará. É sim, grande canal esse que nasceu para crescer e para se tornar um canal abençoado, como já é, e forte, com a vossa ajuda, o povo do Brasil, do Ceará e do mundo, da minha terra de Amontada. Nós temos uma população boa, né? Grande. Hoje, agora à tarde, eu estive pensando o que é que eu ia falar um pouco para vocês. Me lembrei que quando a gente é criança, a gente passa por muitos momentos meio engraçado, né? Vamos levar aqui uma conversa mais espontânea, mais alegre, umas brincadeiras mais adequadas, né? Para vocês saber que a gente precisa sorrir neste mundo, só ficar com a cara feia, zangado, todo mundo enferrujado. Não, que é isso? Tem que mudar, pessoal. Todo mundo precisa ficar alegre, sorridente, feliz com a vida, né? Me lembrar do meu passado aqui. Na época que eu era jovenzinho, de meus 5 anos em diante, né? Eu já vinha do interiorzinho aqui perto, do sítio do meu pai, da fazendinha do meu pai, que ele tinha uma fazenda, mas não era grandona. Ele não gostava de muito gado, que dá muito trabalho, enchia da dor de cabeça, né? E o pessoal, dava dor de cabeça, né? Muito gado, muita coisa, ele não queria. Tinha muita criação, mas mista. A parte de gado era menos, né? E meu pai era uma pessoa maravilhosa. Eu não quero nem falar nele, não, porque daqui a pouco eu vou chorar e vocês vão dizer, esse homem é muito chorão. Pronto. Aí eu vinha para o colégio de lá, do meu interiorzinho aqui próximo. Na época era muito longe, né? Era se tornava longe demais. Mas você é louco, meu. Era o fim do mundo! Mas hoje não. Quando a gente pensa que está aqui, está lá, né? É bem pertinho aqui. Hoje é um bairro da nossa cidade, né? Antigamente era longe, porque era São Bento na época. Eu me lembro que quando eu era menino, o nome era São Bento. Aqui é lá um dizia assim, São Bento da Montada. Mas era por acaso. O nome mais era São Bento mesmo, São Bento. Porque foi o Gabriel, meu sétimo avô, que colocou esse nome de São Bento, né? Tirou o nome de Lagoa do Barbatão e passou para São Bento. São Bento. Aí, como o pessoal da Amontoada, lá da Montada, veio para cá, aí eles colocaram, vamos colocar aqui São Bento com a Montada, aí botaram São Bento de Amontada. Foi desse jeito. Aí eu estudava, vinha com a minha irmã, com meus primos, né? Lá do interior, que na época era interior, hoje é aqui, é dentro da cidade, né? Graças a Deus por isso que está crescendo a cidade, está, né? Crescendo. Aí eu lembro-me de uma das coisas que eu nunca esqueci dessa. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei das coisas zeladas, né? Zelosa, limpa. Minha mãe era zelosa, né? Era zelosa, as coisas dela, naquela época dos potes. Era pote, era cabaça. A gente ia buscar água nas cabaças. Quando muito, uma lata daquelas de querosene, né? Trazido do cambão, tinha gente que era cambão, era 2 latas assim, outros trazia naqueles canecos, uns canecos de madeira nos jumentos, mas a água da minha mãe era muito limpinha, ela coava várias vezes e botava uns cobertores em cima do pote. Era pote, pessoal, pote. Quem sabia o que era geladeira nesse tempo? Nada, meu irmão. Nesse tempo, quando eu era menino, era pote mesmo. Pote, uma quartinha, tinha uma quartinhazinha que guardava no quarto para beber a águazinha lá, né? Coitado. Quando ia dormir, era isso aí. E quando ia pro roçado era a cabaça de colo, aquelas cabacinhas de colo. Eu tinha a minha, eu tinha o meu orgulho de ter a minha cabaça de colo. Era tão legal, a minha cabaça de colo. Eu tenho saudade dela. Ah, que eu achasse uma cabaça mesmo parecida com a minha para me comprar, meu Deus. Para me lembrar dos meus tempos de infância, né? Coisa maravilhosa.
Bem, como eu ia contando aqui, nós vínhamos do Salgadinho, que hoje é um bairro, praticamente, é um bairro que tá ligado à sede já, que na época era longe, né? Hoje não, está perto. E aí eu vinha, mas a minha irmã e os meus primos, e nós vínhamos para a sede aqui para estudar, né, na época. Um dia, terminei a aula e eu vinha, era perto de 12 horas. Né? Naquela época tinha um ônibus que, quando ele passava por nós, não tinha ônibus exclusivo para aluno, não, pessoal. É quando o ônibus passava por nós, o ônibus que fazia a linha lá para a praia, que era só no verão que ele fazia isso, era no inverno não, aí a estrada ficava cortada, né? Cheia de corte das águas que cortava, não tinha como passar ônibus. E passava nada. E aí o que acontece é que eu ia com a sede nessa hora. Eu ia com tanta sede que eu ia vendo água até. Eu via água em todo canto, de tanta sede que eu ia, a boca seca, eu digo, oh, meu Deus, não aguento mais. Tinha uma casa de duas senhoras na beira da estrada, e o pessoal dizia que elas não eram muito asseadas, né? Mas eu não falo nome, não, isso aí é coisa muito antiga, ninguém nem sabe mais, só eu que sei. Nem em pé, eu não digo nunca o nome, né? Aí eu cheguei, bati palma, aí a mulher, as duas irmãs saíram lá de dentro, saíram as duas. Eu digo, rapaz, você pode me arranjar um copo com água, um copo d'água, não era copo com água, não, era copo d'água mesmo, a gente chamava era copo d'água. Aí hoje o povo diz copo d'água. Eu nunca vi copo d'água, né? Eu vejo de vidro, copo de plástico, de diversas coisas, mas copo d'água eu ainda não vi, não. Mas naquela época a gente chamava era copo d'água mesmo. Me dei um copo d'água, minha senhora. E ela foi com o maior prazer, a bichinha, né? Eu tenho um dó porque ela não fez, ela não. Eu ia beber se eu não tivesse visto o que eu vi. O que eu vou contar para vocês aqui o que é que eu vi, pessoal. Aí ela foi, pegou o caneco, porque tinha um caneco e um copo, um copozinho de lado, né? Aí ela tirou o caneco, meteu no pote, fez tibumbo. Quando ela fez tibumbo no pote, que quando ela levantou o caneco com a água para sair para botar dentro do copo para mim, vinha na ponta do caneco um tamanco se desvaindo já há muitos dias, talvez tivesse há uns 3, 4, 5, 6 meses lá dentro desse tamanco, aqueles tamancos de madeira com a frente de couro. Meu Deus, o bicho vinha se diluindo quando eu vi o tamanco. Aí eu não aguentei, não. Eu olhei por coisa e me deu uma embrulhança com mal-estar. Eu digo, é o capeta que vai beber essa água, não eu. Fiz. Rapaz, eu ia com tanta sede que a sede sumiu na mesma hora. A sede sumiu, mas sumiu mesmo. Eu tirei uma carreira tão grande dessa casa, dessa senhora, para a casa de minha mãe no interior, na casa lá dos meus pais, que na minha mente eu ia quase voando, não ia mais ia pisando no chão, não. A carreira era grande. Eu fiquei com medo daquele tamanho de manchando-se, ele vinha se diluindo. Ai meu Deus, quando eu me lembro, chega, me arrepio me lembrando, quando eu me lembro daquela cena, não dá para. Ah, meu Jesus. Aí a bichinha, quando ter chegado na porta, era na minha casa, eu já tinha chegado lá. Eu ia correr voando. Aí eu contei a história para minha mãe. Ela disse, rapaz, a bichinha não enxerga bem e tem problema de vista, e os netos, meus sobrinhos, né, vêm para lá passar final de semana e aí joga dentro do pote e elas não são muito aciadas para lavar, porque a mamãe todo dia lavava o pote. Todo dia que Deus dava, ela lavava o pote. Era pote, pote de barro, queimado, água fria que fazia bem, aguinha boa, águazinhas boas, né? Naquela época não tinha tanta poluição como tem hoje, naquelas épocas as águas eram boas. E coada, bem tratada, muitas vezes ela fervia, depois deixava e colocava lá no pote. E aí eu me aproveitei, peguei o copo, tomei mais ou menos
uns 600 milímetros de água, ou quase 1 litro mesmo, quase 1 litro, de tanta sede que eu ia. Na carreira que eu levei, eu subiu a sede, né? Mas quando eu chegou lá, eu fui contar a história, a sede chegou. E aí eu bebi essa água, contei a história para minha mãe, ela relatou esse assunto, né? Relatou esse assunto, e eu digo, nunca mais na minha vida eu passo naquela casa para pedir água. Uma coisa engraçada é menino, viu? Menino, quando põe a coisa na cabeça, não tem jeito, viu, pessoal? Não tem jeito. Ele não esquece. Não esquece. Eu não passava, olhava para lá, podia que você que não tivesse ido embora. E lá no interior dos meus pais, na época, né? Uma vez, eu sempre saía, quando eu era menino, saía. Naquele tempo usava um estilingue, né? Que aqui nós chamamos é baladeira. Baladeira. Lá nas regiões de vocês aí é estilingue, né? Borracha com a fundazinha e um cabo de madeira, atirar nos passarinhos, né? Que menino é bicho traquino, né? E atirar nos passarinhos. Na época não tinha proibição do Ibama, né? Se você tinha, ninguém via falar. Mas nesse tempo a gente matava alguns passarinhos para comer, mas era para comer, não era para jogar fora, não. Era para comer. E aí eu me lembro que eu saí e fui caçar, né, da baladeira. E quando eu cheguei lá no meio de uma mata, bem longe da casa dos meus pais, o terreno lá é muito grande, aí eu escutei uma zoada de, de galinha da Angola, né? Que aqui a gente chama capote, capota. Capota e capote, né? Mas o nome que veio da Angola, né? Galinha da Angola, da África. Eles vieram para cá. Vieram para cá. Aí eu cheguei, rapaz, e quando eu cheguei lá perto, eu encontrei uma ninhada de ovos, mas era tanto ovo de capota, de galinha da Angola, porque eram muitas galinhas de Angola, ponto. Talvez tivesse umas 150 ou mais, era muita. E elas põem tudo no mesmo ninho, rapaz. O mesmo ninho por perto ali. Eu sei que era tanto ovo que eu digo, meu Deus do céu, que a mamãe criava capotes, né? Capota, né? Que é a galinha da Angola. E eu digo, eu não vou deixar esses ovos aqui no meio desse mato aqui, não tem ninguém aqui, vou levar. Chegar em casa, a mamãe me decide, porque naquelas épocas, pessoal, é diferente de hoje, viu? Naquelas épocas, se o filho, se ele chegasse na sua casa, levasse uma coisa, e aquele objeto não fosse da família, do meu pai, da minha mãe, ele dizia, você achou isso aonde? Minha mãe, eu achei no meio de uma mata. Lá no meio de uma mata, eu escutei a zoada das galinhas da Angola e fui lá e encontrei esses ovos. Eu sei que a senhora queria capota. As suas capotas estão pondo? Ela disse, não, não está na época não, filho. Não é das nossas capotas. O pessoal era muito honesto, pessoal. É diferente de hoje, né? A honestidade naquela época era muito grande. Principalmente meus pais me ensinaram muito a honestidade. Só querer o que é da gente. E aí, para saber que era o dono dessas capotas que tinha esses ovos lá, se eu tivesse deixado, quem ia comer lá era o Tejo, né? O Tejo ia comer tudinho, ia se acabar. Mas eu trouxe. Como que eu trouxe? Agora eu vou contar para vocês como foi que eu consegui. Porque eu levava só uma patronazinha, uma sacolinha de colocar as pedras para jogar com estilingue, né? De menino, coisa de criança. Aí eu tirei as pedras, joguei fora, pediguei, mas não, aí não cabe nada. Tirei a blusa, amarrei a blusa, enchi a blusa todinha e aí ainda ficou mais da metade de uva ainda. Aí eu tava de cuequinha, né? Tinha a cueca de menino e tava com a minha calça. Aí digo, quando eu tirar a calça, amarro as duas pernas e vou encher ela de ovo. E foi o que eu fiz. Amarrei as duas perninhas, enchi de ovo, botei na patrona e, se eu não me engano, eu ainda arranjei outras coisas para poder compor, porque era 243, não, 244 ovos. Era ovo demais. Era ovo para Dedéu, uma dizer história. E eu peguei e trouxe.
Cheguei em casa, né? Minha mãe, contei a história para ela. Disse, não, mas isso aqui não é minha, isso aqui não é nosso. Nós não vamos utilizar esse produto. Eu vou me informar com a minha. Na época, o pessoal chamava tudo de compadre, comadre, minha comadre fulana, compadre fulano, cicrano, tinha os compadres, né? Eu não entendia bem o que era isso. Naquela época eu era menino, não sabia o que era compadre nem comadre, mas era só o que se falava na época, era de compadre e comadre. E tinha uns padrinhos também. Eu tinha vez que o papai dizia que toma a benção e que esse aqui é seu padrinho. Padrinho de nascimento, né? É uma coisa mais ou menos por aí. Hoje ninguém fala essas coisas, mas naquele tempo tinha um respeito grande. Aí a mamãe pegou, botou dentro de um uru. Não sei se vocês sabem o que é uru. Uru é, um, é, um, é uma saca redonda, feita toda de palha de carnaúba. Fazia trançar as palhas e nela fazia o uru. A mamãe fazia muito bem feito aqueles uru. Ficava bem redondinho e com a parte de segurar, né? Encheu, rapaz, encheu o uru de ovos. Aí a mamãe diz, vamos comigo, meu filho, vamos comigo. Vamos lá na casa da comadre fulana de tal. Eu quero reservar o nome de pessoas passadas. Isso é coisa do passado. Né? Aí nós fomos. Quando cheguei lá, a mamãe disse, comadre fulana, né? Isso o nome dela. As suas capotas estão pondo? As suas galinhas de... A mamãe chamava galinha de Angola. Estou dizendo aqui para vocês, para agradar vocês, porque o que vocês conhecem é galinha. Mas nós só aqui só era capote mesmo. A mamãe disse, as suas capotas estão pondo, comadre? Estão, comadre. Mas eu não sei, eu escuto aquele cântico de ninho que está pondo, mas não sei onde é. Já procurei dentro da minha capoeira aqui, dos meus roçados, por todo canto e nunca encontrei, não encontrei nada. Aí a mamãe olhou para ela e disse, olha, minha comadre, eu vim aqui, porque esse meu menino, esse tempo eu tinha 7 anos, talvez, 7, 8 anos, era bem novinho mesmo, garoto mesmo, era adolescente, nem adolescente não era menino mesmo ainda. Aí disse, esse meu menino, dando umas caçadinhas dele de baladeira para lá, ele achou uma multidão de ovos. Eu trouxe aqui, eu imaginei que fosse sua. Porque eu sei que quem cria muita capota aqui é você e eu. E as minhas não estão pondo, eu sei. Eu achei que era sua. Ela disse que mas é das minhas capotas mesmo. É. Aí nós encontramos a dona. E foi a maior felicidade que a minha mãe fez e eu também. Porque eu não estava interessado tanto nos ovos. Não queria deixar na mata, né? Eu sabia que lá os bichos iam comer. Aí trouxe. Aí a comadre disse, agora, madre, que era minha mãe, falando com a minha mãe, você vai levar essa quantidade de X aqui, porque eu não vou dar conta de tanto ovo aqui, você leva uma quantidade para você de presente, que eu estou dando de presente. Aí ela deu para minha mãe, né? Agradecimento ao meu trabalho de ter achado os ovos das capotas e trouxe, né? Era tudo funcionar normal. Isso era uma coisa muito linda. É por isso que eu sou uma pessoa que hoje é diferenciado. As coisas de hoje é muito diferente das do passado. A do passado a gente foi criado de uma forma muito respeitosa, né? Então essa da água vocês já viram, né? Aqui que deu para sorrir um pouco. Eu corri muito, né? Essa dos ovos das capotas. E agora vou falar sobre a benção que nós tínhamos que tomar a todos as pessoas mais velhas. Meu pai mandava tomar benção. E tinha que tomar. Era o costume. O costume daquele tempo era assim. Fosse mais velho, benção tia. O papai mandava. Aí quando acontecia, né, pessoal? Eu conhecia os irmãos do meu pai. Eu conheci os irmãos do meu pai, que eles eram tão parecidos que às vezes eu corria atrás dele pensando que era o papai, os irmãos dele. Que parecia igual a rapadura.
A patrulha ninguém faz diferença, elas estando empilhadas, né? Tudo é parecido demais, igual a família do meu pai, era parecido demais. Tudo parecido, né? Aí quando ele chegava perto de uma pessoa idosa, meu filho, toma a benção do seu tio. E eu obedecia, benção, meu tio. Deus te abençoe, meu filho. Aí eu ficava encucado com aquilo. Disse, isso é irmão do papai. Não é irmão da minha mãe. Eu era acostumado a tomar benção. Meus tios sabiam que aquele povo não era. Digo, papai, por que é que o senhor manda tomar benção esse homem? Que para mim não é seu irmão. Eu não conheço ele. Não, meu filho. É porque os mais velhos, nós temos que tomar a benção dos mais velhos. A benção serve para quem toma. Ele diz com Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus te guie. Só dizia palavra boa, né? E aí se vira para mim mesmo, né? E era o costume bom naquele tempo, era isso, tomar benção. E teve uma certa vez, né? Assim, nada de preconceito, viu, pessoal? Nada, 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 nada. Aqui é só uma questão de falar a verdade e que me chamou a atenção. O papai passou por uma pessoa, o mais velho, né? Mandou que eu tomar benção, mas só que nós sempre fomos muito vermelho, branco, né? A cor diferenciada, muito branco, vermelho, meus tios, tudinho, dos olhos azuis. Tem muitos, meus tios, irmão do meu pai, quase tudo era dos olhos azuis, né? O pessoal que descendente lá de Portugal, daquelas regiões lá, né? E aí, esse era mais, bem mais chegado à cor, né? E eu digo, mas como é que pode? Esse aí aqui, esses são logo nos começos das bênçãos, né? Que eu estranhei. Eu digo, pai, e esse homem é seu irmão, é seu primo, o que é que ele é seu? Ele disse, rapaz, é só amigo, meu filho. Mas ele é meu amigo e meu compadre. Nós estamos tudo aqui. Era muito bonito naquele tempo, pessoal. Não tinha besteira. O papai explicava, olha, nada, ele explicava tudo. Não tinha preconceito racial. Hoje tem demais, né? Naquelas épocas não. O papai era amigo de todo mundo, tanto fazia ser branco, seu moreno, e deixou esse legado para mim. Oh, maravilha, né? Graças a Deus, nós não temos nada de preconceito. Nosso gosto, nós somos irmãos. Se for bem branquinho, se for bem moreninho mesmo, bem moreninho, ele é nosso irmão também. Mesmo jeito, não tem diferença. Isso é questão da genética com das localidades, né? Tem umas explicações nos livros que dá mais ou menos a entender mais ou menos como é que é o sistema, né? Das tribos que misturou muito sangue entre família e ficou o povo com aspectos diferenciados dos outros, né? Mas no caso todo mundo é irmão, viu, pessoal? Todo mundo é irmão e eu aprendi o que era bom na minha vida com meu pai e minha mãe. Passei para os meus filhos. E mas o mundo de hoje que nós vivemos está totalmente diferente. Totalmente. Totalmente. As pessoas, se você for falar o que eu estou dizendo aqui, o pessoal acha a pessoa antiquado. Isso é antiquado, isso é da época do. Aqui tem um negócio de dizer que da época do Bumba. Não sei nem o que é Bumba. Mas tem essa história aqui, que é uma coisa muito antiga, né? Mas a gente tratava o respeito com todo mundo e a obrigação. Era obrigado, o pai da gente dava. Se você tivesse meu pai num canto, sentado conversando com uma pessoa, mais dois idosos ali, pessoa conversando, ninguém se atreveria a passar no meio. Não, não passava não. Pedia licença e arrodeava. Por trás das cadeiras. Isso, ele passa aqui por trás. Passava, não passava no meio não. O respeito era grande. Ninguém chamava pai da gente de coroa, não. Era de papaizinho, meu papaizinho. Esse negócio de coroa, né? Esse negócio de esse coroa. Mudou demais as coisas, mas ninguém pode mudar o que está acontecendo, né, pessoal? As coisas mudaram. Eu sei que as coisas da minha época eu achava tão bom, porque existia muito respeito, carinho, as pessoas tinham mais amor pelo próximo, as pessoas eram diferentes mesmo, eram diferentes.
Não era que as pessoas quisessem ser, é porque era o costume do povo da época tratar bem, todo mundo se queria bem. Quando uma pessoa tinha uma coisa a mais ali na sua casa, que ele produzia muito, ele repartia com os outros ao seu redor. Era o costume. Hoje, pouca gente, acho que quase ninguém, né? Até porque hoje não tem fartura. Naquelas épocas tinha fartura, muitas farturas, muito feijão, muito milho, muito arroz, tudo tinha muito, tinha era demais mesmo. Aí ninguém te dava conta, e tinha de dar para o povo mesmo. Além de ser o pessoal ser bom, não era miserável, tinha essas qualificações que as pessoas gostavam de fazer doações para o seu próximo, né? Depois aquela outra pessoa vinha fazer a mesma coisa, não era por obrigação, ele fazia porque tinha demais lá também e ele estava querendo ajudar os vizinhos, né? Pessoas se ajudavam uns aos outros. Teve uma época que eu fui morar numa cidade, né? Aí já foi mais ou menos na era intermediária aí, não não era na época do meu pai, já era que não era mais para cá, mas ainda tinha algumas coisas boas nessa cidade que eu morei. Eu reservo o nome dos lugares. E lá, quando eu cheguei, como na nossa região aqui já esse costume já tinha se acabado, ninguém mais se lembrava de dar uma coisa ao próximo, de levar, né? Assim, eu estranhei quando eu cheguei lá nesse lugar. Mas era por a cozinha, chegávamos com umas galinhas, duas, três galinhas. Outro chegava com um cacho de banana. Outro chegava com uma sacola, umas duas ou três sacolas de manga, daquelas mangas bem docinhas, que era o mel. Outro trazia verdura. Aí eu dizia para minha ex-esposa, né? Aí eu dizia assim, para pedir uma coisa, nós estamos na terra mesmo ou já chegamos no céu? Eu estou achando que nós não estamos mais na terra, não. Esse lugar aqui é muito bom. Foi tão bom lugar lá que eu demorei bastante, né? Gostei demais. O pessoal ficaram gostando muito de mim. E eu aprendi a fazer, voltei a fazer as mesmas coisas naquela época, por causa que aquele povo lá fazia. Então, pessoal, são essas historinhas para nós ficar mais, né? Aprender. Vocês aí talvez não soubessem tanto sobre isso, né? Pessoal aí das regiões aí fora, mas tudo isso que eu estou falando acontecia e era bom e era maravilhoso. Então, que Deus abençoe a todos vocês do canal Hermínio Teles, que estamos agora só conversando, por enquanto, depois vamos ter mais coisas, né? Lógico, mas eu tenho que conversar com vocês porque é bom. Acho tão bom contar um pouco do passado para aquelas pessoas mais jovens, ou mesmo que seja mais idoso, mas vai relembrar os tempos e vai gostar e dizer assim, rapaz, era assim mesmo, era desse jeito mesmo. Muito obrigado. E continuo dizendo, lá tem a inscrição, lá tem tudo aquele, né? Aquelas coisas lá para fazer, né? A inscrição, tudo, mas só quando você, de bom grado, de bom coração, quiser, se inscreva. Lá está lá o nome, se inscreva, mas só se você sentir. Eu quero. Eu desejo que você se inscreva, mas não lhe obrigo, nem vou forçar a barra. Não. Se inscreva. Hoje, vocês acreditam, pessoal, que depois que eu falei de manhã, né? Se inscreveu. Quantas pessoas, Fabiano? 5 pessoas se inscreveram. 5 se inscreveram. Porque eu disse para eles que não era obrigado, só se eles quisessem. Aí talvez vocês vão fazer a mesma coisa hoje, né? Vamos se inscrever. Então, que Deus abençoe, muito obrigado. Beijão para todos. O meu amor é contigo, pessoal de Deus.